Durante toda a noite, a chuva batia suavemente no chão frio e pela manhã, a luz do sol invadia o quarto através das cortinas. Lá fora, ouvia-se um alvoroço e movimentação, um bando de pássaros pousava no parapeito da janela, aguardando sua alimentação diária desde novembro. Giovanna os alimentava regularmente, principalmente com sementes. Eles rapidamente se acostumaram, vindo todos os dias para a refeição, avistando Giovanna pela janela, os pássaros animavam-se. Um deles até bicou a janela 2 vezes, instigando-a a abrir mais rápido, pois haviam chegado para o café da manhã, divertida com as traquinagens deles. Giovanna correu para a cozinha. Desta vez, não havia sementes, então improvisou com fatias de pão que sobraram do jantar. Os pássaros aprovaram o petisco, agarrando avidamente pedaços uns dos outros enquanto ela observava os pássaros. Giovanna recordou sua infância. Ela e seu irmão mais novo, Eric, preparavam um lanche simples para si mesmos com pedaços semelhantes de pão, umedecendo levemente o pão com água e polvilhando açúcar por cima, criando um doce improvisado que estalava de doçura. Doces eram raridade em sua casa, ocasionalmente visitantes, na maioria homens que visitavam sua mãe, traziam doces ou chocolates para as crianças. Giovanna recordou uma época em que este espaçoso apartamento, recém-renovado, ostentava uma bela pintura acima da mesa e uma televisão quase nova no canto, sua mãe excepcionalmente bela com seus cachos castanhos brilhantes caindo sobre ombros elegantes, vestindo um deslumbrante vestido branco com flores azuis que realçavam o azul de seus olhos. Entre os convidados, Ian se destacava para a garota, seu sorriso gentil, rosto sardento e piadas constantes revelavam uma pessoa de boa natureza. Ele estava sempre consertando, desmontando e montando algo, graças a ele. Não havia porta quebrada ou interruptor defeituoso na casa. Prateleiras surgiram no banheiro, e até a velha máquina de lavar começou a funcionar nos finais de semana. Eric ficava fascinado com seu kit de ferramentas com várias chaves de fenda, furadeiras elétricas e ferros de solda, e também exigia o envolvimento de sua mãe na manutenção da casa. Ele não gostava de pratos sujos na cozinha e garantia que as crianças fossem alimentadas a tempo e vestidas adequadamente. A mulher independente detestava sermões e sempre se referia a ele como um chato. Ela ansiava por leveza e diversão todos os dias. As discussões escalavam, as vozes aumentavam e era evidente que eles não durariam muito juntos. A caixa de ferramentas de Ian desapareceu do corredor do apartamento quando ele partiu, uma atmosfera tensa se instalou na família após a partida de Ian, sua mãe começou a beber pesadamente e passava tempo com vários homens, reuniões barulhentas frequentemente continuavam até tarde da noite. Às vezes, ela não passava a noite em casa, e quando não estava lá à noite, Eric se esgueirava para a cama de Giovanna, buscando conforto. Ela então lhe contava histórias de ninar, ocasionalmente sua mãe voltava a ser uma mulher regular por alguns dias, certa vez, ela deu uma chave reserva para a vizinha, pedindo-lhe para ocasionalmente cuidar das crianças. Ela se queixava das dificuldades da vida e de suas lutas financeiras. Leonor, a vizinha, uma morena alta de cachos, trabalhava como gerente de RH na Universidade de Pesquisa da cidade. Com sua ajuda, sua mãe conseguiu um emprego como zeladora lá, embora relutante em ajudar constantemente a vizinha perpetuamente bêbada, Leonor sentia pena das crianças. Inesperadamente, sua mãe se acalmou e pareceu finalmente decidir mudar seus modos. A família acolheu Ana, uma menina encantadora de olhos grandes que rapidamente se tornou a queridinha da casa. Até a vizinha sisuda não resistia a sorrir para ela durante os encontros. O pai da criança era desconhecido, assim como o pai de Giovanna e Eric. As crianças há muito deixaram de fazer esta pergunta irritante à mãe, mas apesar de tudo amavam muito. A mulher começou a se parecer novamente com sua mãe terna, abraçando e beijando seus filhos, cantando canções e preparando vários doces nos finais de semana. Ela cansou das tarefas domésticas e começou a trazer diferentes homens para casa, que bebiam álcool com ela. Os recém-chegados exalavam cheiro de álcool e corpos não lavados. Tatuagens ocasionalmente apareciam por baixo de suas roupas.
Agora, as crianças recebiam, na melhor das hipóteses, olhares indiferentes e, na pior, suportavam gritos e sermões. Os homens agora só traziam uma garrafa de álcool e um pequeno lanche quando visitavam. Os filhos mais velhos cuidavam de Ana, com Giovanna sendo a mais envolvida. A família lutava financeiramente, forçando a garota a faltar à escola para dar conta de tudo. Contudo, sua inteligência e excelente mente permitiam que ela mantivesse boas notas. Interesses adolescentes ficaram em segundo plano e os amigos pareciam desaparecer. A mãe parecia tentar se acalmar com álcool ou esquecer temporariamente o que havia acontecido em sua vida. Ela negligenciou sua aparência. Grisalhos apareceram em seus cabelos não lavados, rugas surgiram em seu rosto, e seus olhos estavam constantemente inchados. Cada vez mais ela não conseguia ir ao trabalho. Giovanna, sentindo pena dela, assumiu o trabalho da mãe, limpando o chão para impedir que ela fosse demitida. Então, a mãe engravidou novamente e admitiu abertamente que decidiu ter a criança apenas pelos benefícios. Ela sentiu que seu desejo finalmente se realizou, e conseguiu esquecer todas as suas emoções e memórias, deixando apenas a indiferença para tudo e todos. Todos os dias ela se sentava em um banco no quintal com uma garrafa plástica de cerveja barata, olhando para o espaço por horas. Giovanna teve que trabalhar mais vezes no lugar da mãe. Foi desafiador para a garota estudar, trabalhar e cuidar dos irmãos mais novos. Felizmente, Eric podia lidar com algumas tarefas domésticas, e quando sua irmã não estava em casa, ele conseguia preparar o almoço. Geralmente era massa cozida demais ou mingau pegajoso, mas a irmã mais velha sempre elogiava o menino de 12 anos por sua ajuda. Naquela época, Ana já tinha quase 6 anos. No dia em que Giovanna voltava da escola, notou uma ambulância estacionada perto de seu prédio. Subindo para o seu andar, ela entrou no apartamento e se horrorizou com o que viu. Sua mãe estava deitada em uma maca médica, seu rosto pálido estava coberto de suor frio e uma poça de sangue era visível no chão. Um jovem médico ajustava o soro enquanto o mais velho, com expressão tensa, falava ao telefone. O que aconteceu? Giovanna sussurrou com medo, ajoelhando-se ao lado da maca. Mãe, minha querida. O que aconteceu com você? Sua mãe tem sangramento uterino. Precisamos levá-la com urgência para o hospital, respondeu o médico. Giovanna tomou uma decisão rápida e disse: eu vou com vocês para o hospital. Não vou deixá-la ir sem mim. O médico, apressado e nervoso, exclamou: não, parentes não podem viajar em ambulância. É contra o protocolo. Giovanna, profundamente preocupada com a mãe, insistiu: por favor. Eu imploro, não vou distrair vocês. Está bem. Ou então vamos perder mais tempo discutindo. Vamos, concordou o médico, olhando nos olhos da garota. No hospital, Giovanna recebeu um jaleco branco e foi autorizada a esperar no corredor, perto da sala de cirurgia. Mais tarde, começou uma agitação. Ninguém prestou atenção em Giovanna, mas ela ouviu uma conversa entre médicos apressados, mulher de 45 anos, descolamento da placenta, sangramento severo. O chefe idoso do departamento pediu a uma jovem enfermeira: o anestesista foi informado? Sim, ele foi, respondeu a enfermeira. Estão falando de outra pessoa, não da minha mãe, disse a garota assustada. Após algum tempo, um médico com aparência cansada saiu da sala de operação. Giovanna estava extremamente ansiosa. Você é a Giovanna? Você é filha dela? Perguntou o médico suavemente. Sim, sou eu, ela exalou, temendo a conclusão médica. O homem, compassivamente, colocou a mão no ombro de Giovanna. Seja forte, Giovanna. Fizemos tudo o que pudemos, mas já era tarde demais. Sua mãe faleceu, disse-lhe em silêncio, permitindo que ela assimilasse a triste notícia, e continuou: mas conseguimos salvar o bebê. E agora você tem um irmão. Parecia que a garota tinha sido atingida na cabeça com algo pesado e macio ao mesmo tempo.
Sua visão escureceu e a respiração tornou-se difícil. O tempo e o espaço deixaram de existir para ela. Mãe, minha pobre mãe. Lágrimas enormes rolavam por suas bochechas. Você está se sentindo mal? Perguntou uma mulher de jaleco branco. Giovanna exalou e respondeu: não, estou bem. Obrigada. Uma decisão precisava ser tomada e algo precisava ser feito em seguida. Como? O que devo fazer agora? A garota se perguntava, incerta sobre os próximos passos a tomar. Uma enfermeira idosa se aproximou dela e disse: você precisa vir aqui com seu pai. Não temos um pai, sussurrou Giovanna, sentindo-se perdida. Você tem uma avó ou outros parentes? A garota balançou a cabeça negativamente. Só tenho um irmão e uma irmã mais novos. A mulher compassiva sentou-se ao lado da garota e disse suavemente: você precisa coletar o corpo da sua mãe no necrotério e organizar um funeral. Corpo? Perguntou Giovanna, assustada com a palavra. Esta é a minha mãe que me amou, que cantava canções para mim na infância, que me cobria com abraços quentes quando eu chorava. A enfermeira sentiu muita pena da órfã e tentou ajudá-la da melhor maneira possível. Você precisa sair do hospital. Desça a rua, vire no arco e entre no pátio. Lá você verá uma empresa que presta serviços funerários. Quando entrar, eles lhe dirão o que fazer em seguida. E o bebê? Quando posso levá-lo para casa? Perguntou a garota. Quantos anos você tem agora? Perguntou a mulher, olhando-a atentamente. Tenho 17 agora, disse Giovanna lentamente, começando a entender o propósito da pergunta. Quem vai entregá-lo a você? Disse a enfermeira, balançando a cabeça subitamente. Seu irmão provavelmente irá para um orfanato. Quando eu completar 18 anos, posso pegar meu irmão? Perguntou a garota, esperançosa, com tristeza nos olhos. Acho que não. Crianças muito jovens geralmente são adotadas rapidamente. É melhor pensar em si mesma. Provavelmente ambos acabarão em um orfanato. A honestidade cruel, mas sincera, assustou a garota diante de tal notícia. Ela sentiu medo, pois na realidade ninguém se preocuparia em entender que as crianças da família muito eram independentes e Giovanna estava pronta para trabalhar duro apenas para mantê-los juntos. Não estamos a sós. Nossos vizinhos nos ajudam, tentou explicar a garota. A enfermeira deu de ombros e ficou em silêncio. Na agência funerária, prometeram cuidar de tudo e forneceram uma conta enorme para pagamento. Giovanna não conseguia se levantar ao ver aquele valor. No caminho de volta para casa, Giovanna não conseguia imaginar como dar a triste notícia a Ana, a pequena, e a Eric, o sensível. Ela nem mesmo percebeu quando entrou no apartamento. A vizinha já estava esperando pela garota. Como está sua mãe? Perguntou ela. Giovanna entendeu que agora teria que dizer em voz alta pela primeira vez. Ela respirou fundo e sussurrou com lábios trêmulos: mãe faleceu. Como isso pode acontecer? Perguntou a mulher, compadecida. A garota baixou os olhos, não querendo entrar em detalhes. Ela se lembrou do funeral iminente e entregou a conta para a vizinha. Tia Leonor, você pode nos ajudar? Só tenho metade do valor. Eu estava economizando para a formatura. Prometo que lhe pagarei mais tarde. Claro que ajudarei, disse a mulher, pegando o papel em suas mãos. Na porta do apartamento, a alegre Ana cumprimentou sua irmã, abraçando-a com as duas mãos. Ela se apertou contra Giovanna e gritou: Oba, Giovanna chegou em casa. Eric espiou do quarto com um livro didático na mão. Você estava no hospital? Perguntou ele de repente, congelando ao ver a expressão no rosto da irmã mais velha. O que aconteceu com a mãe? Sim, eu estava no hospital, ela respondeu lentamente, caminhando para a cozinha e desabando exausta em uma cadeira. Ela sentiu o peso nos ombros. Mas, surpreendentemente, tudo em sua mente ficou claro. As crianças a seguiram até a cozinha.
Ana olhou para sua irmã com seus olhos enormes, sem entender por que sua amada Giovanna parecia estranha. E Eric esperava ansiosamente por uma resposta. Onde está nossa mãe? Perguntou Ana despreocupadamente. Giovanna fechou os olhos por um momento e suspirou profundamente. Ana, nossa mãe não está mais entre nós, veio a voz incomumente tranquila e cansada de sua irmã. Eric, prematuramente maduro, prendeu a respiração, entendendo tudo corretamente. Como assim, não está mais? Perguntou a pequena garota surpresa. Ela foi para algum lugar? Ela voou para o céu, respondeu Giovanna. A garota se lembrou de uma cena de algum filme onde a morte dos pais era explicada de maneira semelhante a uma pequena personagem. Ela foi para a lua? Quando ela voltará para nós? Perguntou a curiosa Ana. Ela não voltará para nós, mas sempre nos observará do céu e viveremos juntos em harmonia, explicou Giovanna. O comportamento infantil de Ana ajudou sua irmã mais velha a se acalmar. Agora ela era responsável pelo destino de sua irmã e irmão. Ela tentou abraçar os dois filhos, mas Eric se soltou e correu para o seu quarto. A irmã mais velha entendeu que era melhor não incomodá-lo agora. Deixe-o sozinho com seus pensamentos um pouco mais tarde. Ela entrou em seu quarto. O garoto, deitado na cama, tentou esconder o rosto marcado por lágrimas de sua irmã. Giovanna deitou-se ao lado dele e abraçou seu irmão. Como na infância, quando ela sussurrava histórias de ninar para ele. Eric, também estou sofrendo muito agora. Mas tenho você e Ana. Somos uma família e vamos superar isso juntos. Tá bom, sussurrou ela ao irmão. A irmã mais nova correu para o quarto e disse: quero ficar com vocês. Ela subiu na cama e se acomodou entre eles. Eric não se importou. Assim, os três ficaram abraçados até anoitecer. Giovanna contou-lhes histórias antigas e a luz noturna projetava sombras caprichosas nas paredes e no teto. Parecia que haviam entrado em um mundo desconhecido, onde uma incerteza assustadora os aguardava. E só juntos eles poderiam superar todos os obstáculos à frente. No dia seguinte, Leonor foi rapidamente ao birô funerário e a conta pelos serviços foi reduzida pela metade. Giovanna não se importou. Ela só queria que a despedida de sua mãe acontecesse como deveria. E em um dia tudo estava pronto. O funeral foi bastante modesto. Nenhum dos muitos homens que constantemente se arrastavam com a mulher apareceu. Talvez desconhecendo sua morte. Apenas alguns vizinhos, Eric e Giovanna com um grande lenço preto que tia Leonor lhe deu, compareceram ao funeral na igreja. Decidiram não levar Ana para evitar traumatizar sua psique e levaram a menina para a creche. Os vizinhos se solidarizaram sinceramente com as crianças, embora não tivessem interagido com a mulher falecida durante sua vida. Eles reuniram uma pequena quantia de dinheiro, apenas o suficiente para cobrir o custo restante dos serviços funerários. No caixão, a mãe deles parecia muito melhor do que em vida. Giovanna mal conseguia se lembrar de ter visto uma expressão tão serena no rosto dela há muito tempo. Parecia que no próximo momento ela abriria os olhos e se perguntaria por que estava deitada em um caixão. Esse pensamento absurdo permaneceu na mente da garota, dificultando o controle de suas emoções. Lágrimas escorriam continuamente por suas bochechas durante todo o caminho até o cemitério. Apenas quando, após a despedida, o caixão foi baixado na cova e os homens começaram a enchê-lo com terra, é que se tornou um pouco mais fácil para a garota. Ou talvez naquele momento ela simplesmente não tivesse mais lágrimas. Depois, as pessoas que vieram ao funeral começaram a se dispersar. As crianças, abraçadas em silêncio, permaneceram por muito tempo no túmulo de sua mãe. As relações entre as crianças melhoraram ainda mais após a morte de sua mãe, com cada um conhecendo suas responsabilidades em casa. Eric, a caminho da escola, deixava sua irmã mais nova na creche, buscava Ana volta, tentava preparar algo na cozinha, arrumava o apartamento da melhor maneira que podia e fazia seu dever de casa à noite.
Giovanna tentava frequentar as aulas da escola para evitar ser expulsa da turma de formandos. Depois do almoço, ela corria para limpar os corredores dos prédios vizinhos, já que lhe negaram trabalho na universidade. Até Ana parou de ser caprichosa pela manhã e ajudava em casa. O pensamento do irmãozinho desconhecido estava constantemente na mente de Giovanna. Onde ele está agora? E o que aconteceu com ele? Ela se perguntava. Logo Giovanna terminaria a escola e, depois, um pouco mais de tempo passaria até seu aniversário, e então ela poderia começar a procurar o bebê. Espere por mim. Eu definitivamente vou te encontrar, ela pensava melancolicamente todas as noites antes de dormir. Leonor começou a visitar a casa deles quase todos os dias. Ela percorria todos os quartos, olhava dentro dos armários e na geladeira, chamando isso de cuidar dos órfãos. A vizinha planejava usar esse espaçoso apartamento de 3 quartos para seus próprios fins. Afinal, as crianças seriam enviadas para um orfanato em janeiro. Não fazia muito tempo, seu filho decidiu se casar e trouxe sua noiva para o pequeno apartamento. Ela ficou satisfeita com a oportunidade de oferecer aos recém-casados um apartamento espaçoso, junto com os móveis. No entanto, com o passar do tempo, a situação com o alojamento dos vizinhos permaneceu inalterada. A filha mais velha da mulher falecida já havia terminado a escola e recebido seu diploma. Mas a autoridade de tutela parecia ter esquecido das crianças. Então, a vizinha decidiu tomar as rédeas da situação. Uma noite, após limpar outra escadaria e voltar para casa, Giovanna descobriu 2 mulheres desconhecidas em seu apartamento. A morena de cabelos curtos, usando um terno escuro e óculos com lentes grossas na ponte do nariz, estava escrevendo algo sentada à mesa. A outra mulher, uma loira com um casaco mostarda sobre um vestido de malha preto, estava em pé na frente de Ana e Eric, que estavam sentados assustados no sofá. Era evidente que ela estava tentando transmitir algo a eles. Giovanna está aqui, e nós estávamos esperando por você, exclamou a mulher loira, a calorosidade e amabilidade em sua voz contradiziam sua aparência formal. Meu nome é Mônica e esta é Karen, disse a mulher na mesa, olhando para a garota. Nós representamos os serviços de proteção à criança. Giovanna já havia entendido isso e entendido por que elas vieram aqui. Mas ela esperava que tudo fosse resolvido favoravelmente. Recebemos informações sobre 3 menores vivendo aqui sem supervisão adulta. Em 6 meses, eu farei 18 anos, a garota apressou-se em esclarecer. Pela lei, você ainda é uma criança por mais alguns meses. Uma tragédia ocorreu em sua família e o Estado está assumindo a custódia de vocês. Estamos aqui para ajudar, explicou a mulher gentilmente, mas firmemente. Arrume suas coisas e reúna as crianças menores, vamos administrar isso. Nossa casa é limpa e temos todas as coisas necessárias, disse Giovanna, tentando provar sua competência. A mulher balançou a cabeça condescendentemente e disse claramente, arrume suas coisas. Não há nada para discutir aqui. Você não pode nos tirar do apartamento agora. Esta noite, gritou Giovanna, nervosa e desesperada. Somos obrigados a fazer isso, respondeu a mulher calmamente, acrescentando, por favor, não nos force a chamar por assistência e usar força contra vocês. Isso só assustará as crianças menores. Giovanna arrumou tudo o que era necessário. E os 3 órfãos partiram para um lugar desconhecido por vários dias. Eles ficaram em uma casa pequena junto com cerca de 10 outras crianças. Os cuidadores os colocaram em um quarto separado, forneceram refeições deliciosas e não interferiram em suas atividades. Eric e Ana ficaram perto de Giovanna. Eles estavam concentrados, mas calmos. A garota se conformou com a situação, resolvendo que eles poderiam esperar pacificamente até que ela atingisse a maioridade, desde que não fossem separados. Mais tarde, descobriu-se que eles estavam apenas esperando para serem distribuídos para diferentes abrigos. 3 dias depois, um carro com assistentes sociais chegou para buscar Ana e Eric.
A garota mais velha teria que ir para outro abrigo. A irmã mais velha ficou profundamente chateada ao ouvir a irmã mais nova chorar. Giovanna beijou Ana de despedida e, através das lágrimas, prometeu que logo os encontraria e os tiraria do abrigo. Eric suportou silenciosamente a separação, dizendo apenas à sua irmã mais velha ao entrar no carro: "Estaremos esperando por você." Em seu novo ambiente, Giovanna sentia-se vazia e indiferente ao seu redor. Giovanna passou vários dias sentada na cama no quarto das meninas do abrigo. Os outros residentes não mostraram interesse na nova garota no local. Muitas crianças ali não tinham respeito mútuo e seguiam suas próprias regras. Algumas garotas da idade de Giovanna intimidavam e tomavam tudo das crianças mais novas. Vendo essas situações, Giovanna imaginou que seus irmãos poderiam passar pelo mesmo um dia. Ela não conseguiu tolerar o maltrato de uma criança menor e interveio para defendê-la. Isso atraiu a ira dos outros residentes. Inicialmente, eles pregaram peças nela, como colocar ratos mortos em sua gaveta ou estragar sua comida na cantina. Porém, numa noite tardia, eles a encurralaram e começaram a fazer ameaças: "Se você não nos trouxer algumas centenas de dólares amanhã, vai se arrepender." Giovanna percebeu que viver ali não seria normal e que reclamar aos cuidadores seria inútil, apenas piorando sua situação. No dia seguinte, ela fugiu do abrigo. Aconteceu espontaneamente. Ela simplesmente saiu, vestida como estava, por um portão que alguém esqueceu de fechar. No bolso, ela tinha um celular antigo herdado da mãe e uma pequena quantia em dinheiro que não havia entregue ao entrar no abrigo. A 50 metros do portão, ela viu uma parada de ônibus. Naquele momento, um ônibus branco parou e ela decidiu embarcar impulsivamente. A viagem de ônibus pareceu interminável, indo para algum lugar distante da cidade. Giovanna não sabia o que fazer a seguir. A alegria da liberdade inesperada deu lugar à incerteza sobre a correção de suas ações. Quando as charmosas casas com telhados coloridos cercadas de verde desapareceram, substituídas por prédios antigos de vários andares, o ônibus chegou ao seu ponto final. "Última parada", anunciou o motorista em voz alta. Todos os passageiros desceram e o ônibus partiu. Giovanna se viu nos arredores da cidade. Os arredores desconhecidos a assustaram e deixaram inquieta, mas ela não queria voltar para o abrigo. Voltar para casa também era impossível, pois os serviços de proteção à criança estariam procurando por ela lá, e ela não tinha dúvidas sobre as intenções da tia Leonor. A garota notou uma placa de estrada antes de sair da rodovia, indicando uma pequena cidade próxima, sobre a qual ela havia ouvido falar algumas vezes. Às vezes, sons, imagens ou conversas acidentalmente vistas e ouvidas no passado ressurgem na memória. Foi exatamente nesse momento que a garota se lembrou de uma conversa entre duas avós que ela ouviu no ano passado enquanto passava pelo prédio do apartamento: "É uma pena que eu não possa cuidar mais da casa de campo. Desde que meu marido faleceu, não fui lá uma vez sequer, e já faz 3 anos. É uma casa tão bonita com um pequeno terreno onde a água já está instalada. Você ouviu falar de tal cidade? A última casa com telhado azul e janelas azuis. É a única assim." A garota decidiu se estabelecer nessa casa e viver lá até atingir a maioridade. Giovanna tirou o dinheiro do bolso e contou-o. Ela percebeu que precisava urgentemente encontrar um emprego. Após 15 minutos caminhando na beira de um pequeno bosque, a garota viu a casa azul do vizinho. Giovanna empurrou a porta da propriedade e, com um rangido, ela se abriu. Imediatamente, ela notou o pequeno terreno negligenciado e uma casa antiga. O caminho que levava até ela estava coberto de grama alta, e as janelas de madeira empoeiradas e desbotadas pelo sol estavam entrelaçadas com plantas. A garota decidiu bater na porta para verificar se havia alguém na casa. Mas, claro, não houve resposta. A porta da frente estava trancada. Após uma breve reflexão, Giovanna se inclinou em direção ao tapete sujo da porta e o levantou, revelando uma pequena chave prateada. Ela abriu a porta e entrou na casa.
O cheiro de poeira e umidade era forte, dificultando sua visão devido à escuridão. Sem esperar que a luz funcionasse, Giovanna apertou o interruptor na parede à direita da entrada. Para sua surpresa, uma lâmpada fraca sob o teto baixo piscou e acendeu. Isso a inspirou a tomar mais ações. A velha casa consistia em um quarto e uma cozinha. Tinha tudo o que era necessário para uma vida modesta: 2 camas de metal antigas, uma mesa, cadeiras e vários utensílios. No quarto, havia uma estante empoeirada, aparentemente o marido da vizinha gostava de ler livros. Giovanna abriu facilmente as cortinas, permitindo que a luz do sol enchesse a casa, criando uma certa atmosfera. Limpar a casa levou o dia todo. Cansada, mas satisfeita, Giovanna sentou-se no alpendre de madeira, ainda quente do sol do dia. Pensamentos tristes começaram a retornar a ela. Ela lembrou da despedida de seu irmão e do rosto cheio de lágrimas de sua irmãzinha. A irmã mais velha ainda não entendia como reuniria a família, mas jurou a si mesma que faria o que fosse necessário. A garota tentou encontrar um emprego, mas a internet naquela casa era lenta e, sem dormir ou descansar, Giovanna procurava anúncios em todas as fontes disponíveis. Quase não havia ofertas de emprego que aceitassem trabalhadores sem documentos apropriados. Então, ela decidiu oferecer seus serviços como cuidadora na seção de serviços gratuitos dos classificados. Surpreendentemente, no dia seguinte, ela recebeu uma ligação. Olá, estou ligando sobre o seu anúncio. Meu nome é Isabela. Você ainda está procurando um emprego de cuidadora? Perguntou a mulher alegremente. Sim, estou. Mas moro longe da cidade, a garota rapidamente esclareceu. Fantástico, exclamou Isabela inesperadamente. Você gostaria de trabalhar direto da sua própria casa? Meu marido é inválido e ele queria se mudar para uma cidade pequena há muito tempo, ela continuou. Vou pagar um salário decente e até oferecer um extra, se necessário. Após pensar por um momento, Giovanna concordou com a oferta. Me dê o seu endereço. Vou te encontrar. 3 horas depois, um jipe vermelho parou na frente da casa. Isabela parecia deslumbrante, uma morena ardente de cerca de 25 anos, com calças justas e uma blusa vermelha, como um anúncio de salão de beleza. Seus cabelos com extensões negras, lábios bem desenhados e cílios longos e artificiais mostravam alguém que se cuidava muito. Em contraste, a aparência simples de Giovanna, sem maquiagem e cabelos castanhos escuros trançados em um rabo de cavalo, satisfazia a jovem mulher. Segundo sua opinião, uma cuidadora deveria ter exatamente essa aparência. Isabela, temendo se sujar, espiou desdenhosamente para dentro da casa velha. Excelente! É isso que precisamos, murmurou, surpreendendo a futura cuidadora. As tentativas de Giovanna de esclarecer a doença do marido e suas preferências-chave não tiveram resultados. A mulher estilosa apenas sorriu e respondeu: Por que você está tão preocupada? Você o encontrará amanhã e poderão discutir tudo juntos pela manhã. Um veículo especializado chegou e 2 robustos trabalhadores médicos carregaram o inválido para dentro da casa numa maca, deixando uma pequena bolsa com seus pertences no alpendre. Eles partiram imediatamente sem dizer uma palavra para a garota. Giovanna ficou sozinha com um homem desconhecido numa casa estranha. O novo inquilino parecia ter cerca de 40 anos externamente. Talvez os anos adicionais no rosto do homem fossem devido a uma barba desleixada e ao esgotamento causado pela dor que suportava. Era claro que seu cabelo castanho grosso não era cortado por um barbeiro há muito tempo, e os olhos cinzentos e melancólicos do homem olhavam indiferentemente para o teto. Meu nome é Giovanna, a garota decidiu se apresentar de imediato, oferecendo um sorriso amigável. O hóspede relutantemente virou a cabeça e observou a cuidadora por um tempo. Ele não esperava ver uma garota tão jovem e frágil. Seu cabelo castanho escuro e longo estava arrumado em um rabo de cavalo, o nariz levemente arrebitado, lábios carnudos e olhos azuis sinceros demonstravam sua bondade. Uma garota tão jovem.
O que ela pode fazer para me ajudar? Ele pensou e se apresentou nervosamente. Sou Mateus. Prazer em conhecê-la. Sua esposa me contratou para o trabalho, mas infelizmente ela não me disse nada sobre você, disse Giovanna. Isso não é surpreendente, ele riu. Ela não sabe nada sobre mim e não quer saber. Giovanna tentou imaginar como seria passar de uma pessoa saudável a de repente se tornar impotente e dependente de outros. Ela sentiu pena de Mateus, sentou-se ao lado de sua cama e perguntou: Você poderia me contar o que aconteceu com você? A franqueza infantil e ingênua surpreendeu o homem. Ninguém se interessara pelo seu bem-estar há muito tempo. De repente, ele sentiu o desejo de finalmente compartilhar seus sentimentos internos com alguém. Por muitos anos, Frederico teve um negócio de construção bem-sucedido. Enquanto desenvolvia seu negócio, ele não teve tempo para começar uma família. No entanto, cerca de 2 anos atrás, seus pais faleceram e o homem começou a se sentir solitário. A vasta casa ficou vazia, e Mateus não queria mais voltar para lá. Ninguém o recebia, apenas o eco alto de seus passos e o suave farfalhar das cortinas balançando na corrente de ar. Mas o sonho de criar uma família forte e unida permaneceu com ele. Pouco depois do aniversário de um amigo, ele conheceu Isabela. Amigos repetidamente advertiram o empresário sobre ações impulsivas, dizendo que ela era uma mulher muito astuta. Ainda assim, ele não ouviu, pois essa mulher brutalmente buscava constantemente a atenção de Mateus. Não demorou muito desde o primeiro encontro até o casamento. No entanto, após o casamento, o amor gradualmente começou a desaparecer. Isabela não era uma esposa caseira. Ela não queria ter filhos e não estava interessada em passar tempo em casa sozinha com o marido. Ela preferia boates, festas e sessões de compras, voltando para casa após um dia de trabalho duro para uma casa vazia e reaquecendo uma pizza seca do café mais recente. Mateus não conseguia entender por que ele se casara com ela. Os relacionamentos familiares pioraram e, alguns meses atrás, o homem decidiu falar sobre divórcio. Sua esposa fervorosamente prometeu mudar para não se separar de Mateus. Por um tempo, ela se sentou quieta em casa, tentando cozinhar algo para o marido e tentou sorrir sinceramente. Ela frequentemente se trancava no banheiro, falando ao telefone por muito tempo, confiante de que seu marido não notaria. A relação continuou a se deteriorar. 2 meses atrás, uma tragédia inesperada aconteceu. Mateus foi roubado e severamente espancado nas escadas de seu próprio escritório. Os médicos conseguiram salvá-lo, mas a lesão na medula espinhal o deixou incapacitado. Seu corpo se tornou quase incontrolável, e os poucos movimentos que ele podia fazer exigiam um esforço enorme e causavam dores excruciantes. Os médicos disseram que as consequências da lesão poderiam durar a vida toda. Os agressores nunca foram encontrados. Descobriu-se que as câmeras de vigilância estavam desativadas naquele dia e não havia testemunhas. Sua esposa visitou o hospital apenas algumas vezes, principalmente para discutir o futuro do negócio do marido. Os funcionários reclamaram de Isabela e sua interferência flagrante nos assuntos do marido. Ela não conseguiu assumir o negócio porque a indústria da construção se mostrou complexa demais para ela. A empresa sobreviveu apenas com base em projetos anteriores, mas Mateus perdeu o interesse em tudo. Ele caiu em depressão e não viu mais propósito em sua existência. Parecia-lhe que o mundo estava completamente despedaçado, mesmo depois de voltar para casa na semana passada. As coisas não ficaram mais fáceis para ele. Isabela sorria falsamente, tentando constantemente convencer o marido a vender o negócio antes que fosse tarde demais. Além disso, a jovem mulher quase não escondia mais suas ligações com seu amante. Mateus achava fisicamente desagradável estar na mesma casa com ela. Ele estava pronto para ir para qualquer lugar e concordou imediatamente com a sugestão de se mudar para fora da cidade. Ele não se importava mais. Ele pensou que estava indo para lá para morrer.
Você se sentirá melhor na natureza e haverá uma cuidadora para cuidar de você, disse sua esposa ao se despedir. Assim que eu vender o negócio, irei imediatamente até você. Acho que devemos vender a casa também. Porque precisamos dessa mansão de 3 andares agora, ela raciocinou. Mateus permaneceu em silêncio. Sua aversão à esposa o impedia de dizer qualquer coisa a ela. Giovanna ficou chocada com a história e queria ajudá-lo de alguma forma, mas não sabia como. Se você quiser, posso cozinhar algo para você, ofereceu a garota pela primeira vez. Mateus sorriu sinceramente, sentindo-se muito melhor depois de compartilhar sua história com ela. Eu quero macarrão com salsichas. Foi assim que eles começaram a viver juntos. Giovanna cuidava do homem, cozinhava para ele e lavava a roupa. Mateus tentava facilitar o trabalho para sua querida cuidadora e fazia um esforço enorme para se mover pela casa com a ajuda de uma muleta. Ele conseguia dar alguns passos, apoiando-se na muleta, embora cada movimento causasse uma dor insuportável. Ele não pretendia desistir, pois não queria parecer inútil e indefeso aos olhos de Giovanna. Mateus gostava da garota incrível, mas ainda não sabia como lidar com essa emoção. À noite, ela acendia velas porque a pequena lâmpada não iluminava toda a casa e lia para ele livros antigos deixados pelo proprietário anterior. Então, eles conversavam por muito tempo sobre vários tópicos, até mesmo sobre espaço e dinossauros. O empresário compartilhava histórias sobre os países que havia visitado. Quando os tópicos de conversa acabavam, simplesmente sentavam em silêncio, observando as sombras engraçadas dançando nas paredes das chamas das velas. Uma proximidade espiritual se desenvolvia entre eles, ficando mais forte a cada dia. A garota admirava esse homem forte e inteligente. Ele inspirava confiança nela. Uma noite, ela decidiu compartilhar sua triste história. Mateus permaneceu em silêncio por muito tempo depois de ouvi-la, digerindo a informação, e então simplesmente disse: "Não se preocupe, tudo ficará bem." E, por algum motivo, a garota acreditou nele. Ela de repente percebeu que estava apaixonada por esse homem há muito tempo. Seus destinos trágicos uniram 2 almas solitárias e cansadas. Depois de algum tempo, a esposa chegou com sua aparência usualmente glamourosa, trazendo junto uma jovem que era completamente oposta a ela na aparência. Ela era muito baixa, vestida com um terno preto abotoado, com um corte de cabelo curto e uma grande pasta de couro nas mãos. "Esta é a notária", disse Isabela à cuidadora, encontrando-a na porta. Seu olhar determinado e astuto antecipava o momento em que finalmente conseguiria o que queria. "Mateus, você está ótimo", disse Isabela com entusiasmo fingido, vendo Mateus sentado na cama. Ela não conseguiu esconder sua surpresa desagradável e irritação. "Conheça Sandra. Ela nos ajudará a reorganizar os documentos da sua empresa." "Que documentos?", Mateus perguntou surpreso, fingindo não entender do que Isabela estava falando. "Bem, os documentos que discutimos, lembra? Você prometeu transferir seu negócio e a casa para mim. E eu venderia tudo lucrativamente, mudando-me com você. E viveríamos felizes para sempre. Eu não concordei com nada com você e não vou assinar nada." A calma do marido irritou grandemente a esposa astuta. "Frederic, nós discutimos isso. Lembra? Eu organizei tudo, até trouxe uma notária para você. Você só precisa colocar sua assinatura nos papéis." "Não haverá negócios", respondeu o homem firmemente e deitou-se no travesseiro. Falar com Isabela o fez se sentir pior. Ele tinha uma forte dor de cabeça. "Você não precisa de mais nada. Você vai apodrecer na cama pelo resto de seus dias. E eu sou uma mulher jovem. Ainda tenho toda a minha vida pela frente", gritou a esposa, incapaz de conter suas emoções. Já disse tudo. O marido fechou os olhos, desejando que Isabela deixasse sua casa temporária o mais rápido possível. A esposa olhou questionadora para a notária, mas ela apenas balançou a cabeça negativamente, mordendo o lábio.
A esposa tentou justificar seu comportamento e disse: Mateus, desculpe. Estou apenas muito preocupada com você. Por isso estou nervosa. Descanse, querido. Descanse. Eu voltarei mais tarde. Depois disso, a esposa e a notária deixaram a casa. Mas antes de ir embora, Isabela se aproximou de Giovanna, inclinou-se em sua direção e sussurrou: Giovanna, ouça, eu provavelmente esqueci de explicar quando a contratei. A condição do meu marido está piorando. O médico disse que não há ajuda para ele. Você não precisa cuidar tanto dele. Basta alimentá-lo com caldo uma vez ao dia e eu lhe pagarei mais. Muito mais. Ela olhou significativamente nos olhos brilhantes da garota. Giovanna entendeu o que Isabela estava insinuando. E ela partiu para a cidade em seu carro luxuoso. Giovanna sentiu-se desconfortável ouvindo tais instruções. Ela entendeu que Mateus não deveria ser agitado, especialmente considerando o quão mal ele se sentiu após a visita inesperada dos convidados. O quarto ainda cheirava aos perfumes caros e enjoativamente doces de Isabela. Giovanna abriu a janela amplamente, sentou-se na beira da cama e colocou a palma da mão na testa dele. O homem abriu os olhos. Ele se sentia um pouco melhor. Giovanna, estou tão feliz por ter você agora, ele sussurrou com ternura na voz, apertando gentilmente a mão dela na sua e a levando lentamente aos seus lábios para lhe dar um beijo carinhoso. A garota sorriu suavemente e disse baixinho: Vamos tomar um chá. No dia seguinte, Giovanna precisava comprar mantimentos em uma pequena loja local. Ao lado, havia uma bela casa de 2 andares feita de tijolos brancos com telhas verde esmeralda. Vários carros estavam sempre estacionados perto do portão e, às vezes, pessoas comuns formavam fila, algumas delas usando muletas. Na loja, Giovanna decidiu perguntar por que havia sempre muitas pessoas perto daquela casa. Quem mora lá? Ele é um quiroprático e apenas uma pessoa bondosa, respondeu a caixa. Muitas pessoas vêm até ele. Recentemente, ele ajudou um homem com um problema de coluna de longa data. E agora ele está ótimo, continuou a mulher, elogiando-o enquanto empacotava açúcar. Provavelmente é caro, perguntou timidamente Giovanna. Não, Otávio nunca recusa ninguém. Ele tem seus princípios e as pessoas agradecem como podem, algumas trazem mantimentos, enquanto pessoas ricas dão dinheiro. Dizem que um empresário até tentou dar-lhe um carro, mas ele recusou tal presente generoso. Otávio curou o filho do homem após um acidente. Após pagar pelos mantimentos, Giovanna saiu e esperou que todos os pacientes do médico se dispersassem. Ela não pôde deixar de esperar que este homem pudesse ajudar Mateus a se recuperar. 2 horas após o último paciente ser levado em um carro branco, a garota decidiu tocar a campainha na entrada do pátio. Quase imediatamente, um homem alto de cerca de 60 anos, com olhos escuros e nariz torto, apareceu. Ele estava vestido com um traje folgado cinza claro, parecendo uma roupa cirúrgica. O homem tinha mãos enormes. A garota pensou que elas poderiam facilmente dobrar um cavalo. Olá, você é o Otávio? Giovanna perguntou com entusiasmo. Sim, sou Otávio. O que aconteceu? Ele sorriu, e seus olhos quase negros e penetrantes observavam a estranha sob sobrancelhas espessas. Um homem de 35 anos com lesões no pescoço e na cabeça, Giovanna tentou ser concisa para não distrair o médico. Traga-o à minha casa amanhã depois das 9 da manhã, ele tranquilizou. Nós moramos nas proximidades, na rua adjacente. A última casa azul, a garota apressadamente acrescentou com esperança em seus grandes olhos. Otávio reagiu positivamente ao que ouviu. Tudo bem, passarei amanhã à noite, respondeu o homem brevemente e dirigiu-se para casa. Por volta das 19 horas, quando o sol estava se pondo, Otávio veio até eles com movimentos familiares e uma expressão séria.
Ele examinou cuidadosamente todo o corpo do novo paciente, começando pelo pescoço e pela cabeça, depois sentindo habilmente a coluna com dedos sensíveis. Ele estava totalmente focado. De repente, Mateus gritou. Dói aqui e aqui, ele continuou o diagnóstico. O paciente gemia e gritava quando certas áreas eram pressionadas. Giovanna, assustada, sentou-se no canto. Cada grito de dor de Mateus era sentido pela garota, e seu coração nervosamente saltava no peito. Pode ser tarde demais, Otávio sussurrou baixinho. Quando ocorreu a lesão? Há 3 meses, respondeu ela. Entendo. O convidado examinou cuidadosamente o paciente e perguntou inesperadamente e seriamente: Você quer viver? Sim. Eu quero viver, Mateus respondeu com a mesma seriedade. Parecia que os homens se entenderam. Essa lesão é muito séria. Vai levar muito tempo para tratar. Giovanna, vá para fora e dê uma caminhada, instruiu o médico. A garota obedeceu e saiu de casa para a rua. Ela estava muito ansiosa, então não tinha vontade de caminhar. Que funcione. Senhor, ela orou silenciosamente. A garota ficou perto de uma cerca quebrada até Otávio se aproximar dela. Ele parecia muito cansado, sua camisa encharcada de suor. Virei à mesma hora amanhã, disse ele, e lentamente se dirigiu para casa. Dentro de uma semana, desde o início do tratamento, melhorias notáveis apareceram. O corpo tornou-se mais obediente, a dor praticamente desapareceu, e com uma bengala na mão, Mateus conseguia cobrir mais distância. Ele já não sentia dor a cada passo ou movimento. Mateus agora podia descer as escadas de forma independente e aventurar-se ao ar livre, caminhando lentamente, mas com confiança, para sessões de tratamento com um médico, inicialmente consideradas impossíveis. Otávio insistiu em uma carga consistente. Mateus teve que se reintroduzir aos exercícios diários, que ele havia negligenciado enquanto concentrado em seu negócio. Giovanna nunca deixou o lado do homem em recuperação. Todas as manhãs, ela cuidava das tarefas domésticas e, à noite, eles desfrutavam de caminhadas há muito esperadas até Otávio voltar para casa tarde. Eles caminhavam de mãos dadas, admiravam o pôr do sol, conversavam animadamente, cansados, mas felizes. Mateus sentia-se confiante. Ele já havia decidido sobre seu negócio e sua esposa e começou a fazer ligações de trabalho para se manter atualizado sobre tudo. Com o tempo, ele elaborou um plano. Sentindo-se forte o suficiente, o empresário chamou um táxi e foi ao seu escritório. O carro da esposa estava convenientemente estacionado no estacionamento do escritório. Funcionários encantados cercaram seu chefe, ansiosos para apertar sua mão. Mateus, estamos felizes em vê-lo. Você parece fantástico, os colegas se alegraram sinceramente. Ele entrou em seu escritório sem bater. Isabela estava na mesa, organizando documentos. Vários papéis espalhados ao redor. O que está acontecendo? Ela perguntou rudemente, mas ao levantar a cabeça, seu olhar arrogante e descontente se transformou em surpresa e num sorriso falso. Olá, Isabela, cumprimentou o marido, entrando rapidamente no escritório, apoiando-se um pouco em sua bengala. A esposa se levantou da mesa, ponderando seus próximos movimentos. Ela estava tão glamourosa quanto sempre, vestindo uma blusa branca desabotoada nos 2 primeiros botões, uma saia de couro preta justa, sapatos de salto alto de couro envernizado e maquiagem ousada completando seu visual. No entanto, um sentimento de derrota apareceu em seus olhos escuros. Mateus, estou tão feliz em vê-lo. A vida no campo fez maravilhas por você, e tudo graças a mim, exclamou ela, tentando abraçá-lo. Claro, graças a você, ele disse ironicamente, afastando-se. O que você está tentando encontrar aqui? Mateus, estou tentando salvar nosso negócio. Veja, estou passando pelos documentos, disse ela com um sorriso fraco. Nosso negócio, ele riu, caminhando atrás da mesa e tomando assento.
Você não precisa se preocupar mais com isso. Estou assumindo o negócio de volta. A jovem mulher rapidamente entendeu a situação e tentou explicar de forma diferente ao marido. Frederic, estou trabalhando aqui há vários meses agora, todos os dias. Por quê? Você estava aproveitando o ar livre. Ela declarou confiante, fazendo bico com seus lábios carnudos em defesa. Eu sei, Isabela. O que você tem feito dia e noite. Então, arrume suas coisas da casa e nos veremos no tribunal. Finalmente conheci a mulher com quem sonhei a vida toda. Ela me salvou e me ajudou a curar, declarou Mateus, suspirando aliviado por finalmente dizer o que precisava contar a Isabela há muito tempo. A morena estilosa corou, percebendo que não tinha mais lugar ali. Bem, não, você não vai se livrar de mim tão facilmente. Ela lutou em vão e saiu do escritório, batendo a porta com força. Os colegas de Arthur provavelmente adivinharam o que aconteceu no escritório do chefe. Eles sussurraram aprovando e riram ao vê-la saindo, enfurecendo ainda mais Isabela. Nada saiu como planejado, tudo por causa daquela cuidadora. Incapaz de conter sua raiva, ela entrou em seu carro, pegou o telefone e discou o número da cuidadora. Sua cuidadora ingrata, ela gritou ao telefone em vez de uma saudação. Quem pediu para você ajudá-lo? Eu praticamente fiz tudo, convenci seu amante e amigo a atacá-lo. Negociei a venda do negócio dele. Você arruinou tudo para mim, ela gritou em frustração. Após se acalmar um pouco, ela percebeu que havia compartilhado informações desnecessárias com a cuidadora e desligou. Giovanna desligou a gravação do telefone e imediatamente a encaminhou para Mateus, conforme haviam combinado. Ele não tinha dúvidas sobre quem era o responsável por sua desgraça, conhecendo a natureza emocional de sua esposa. Ele precisava provocá-la para reunir evidências. Eles entregaram as informações à delegacia e uma investigação e processos judiciais estavam prestes a acontecer. O empresário experiente rapidamente restabeleceu seus processos de trabalho. Felizmente, antes que fosse tarde demais, ele mudou Giovanna para sua mansão e a pediu em casamento, já que ela tinha completado 18 anos. Com a ajuda das conexões de Mateus, eles rapidamente localizaram o irmão e a irmã mais novos de Giovanna. A viagem até o abrigo pareceu durar uma eternidade. Finalmente, Giovanna poderia ver sua família. Ana e Eric já a esperavam no corredor, acompanhados por uma jovem cuidadora. Vendo a irmã tão esperada, as crianças rapidamente correram para ela. Ana, por hábito, abraçou a garota com força e o menino abraçou seu pescoço, descansando a cabeça em seu ombro. Eric, Ana, estou tão feliz em ver vocês, disse a garota, com lágrimas escorrendo pelas bochechas. Até a irmã mais nova estava chorando, incapaz de dizer uma palavra. Até o irmão, que havia crescido e amadurecido nos últimos 6 meses, não tentou esconder seus olhos marejados. Era impossível permanecer indiferente a essa união sincera. Até a trabalhadora do abrigo enxugou as lágrimas do rosto com um lenço. E Mateus sorriu alegremente. Outro problema precisava ser resolvido. Então os recém-casados foram ao endereço onde a família de Giovanna costumava morar. Parentes da ex-vizinha agora ocupavam o apartamento. Tia Leonor, durante esse tempo, visitou vários cartórios e até encontrou agentes imobiliários operando ilegalmente. Eles prometeram ajudar a legalizar a propriedade roubada. Mas Giovanna e Mateus chegaram a tempo. A vizinha não podia aceitar que o apartamento não seria dela. Eles tiveram que recorrer à delegacia para despejar os ocupantes audaciosos do apartamento das crianças. Na enorme casa de Mateus, originalmente construída para uma grande e feliz família, o som da risada das crianças ecoou após muitos anos, trazendo calor e amor. O Natal estava se aproximando, e toda a família se preparava ativamente para a celebração. Mateus trouxe uma enorme árvore de Natal e, com a ajuda de Eric, montou-a na espaçosa sala de estar ao lado da lareira. Todos decoraram a árvore juntos com bolas coloridas, pingentes cintilantes e guirlandas brilhantes.
Eles planejaram um menu festivo, encomendaram presentes, fizeram desejos, riram e simplesmente passaram tempo em família. Giovanna não conseguia parar de pensar em uma coisa: o irmão mais novo que sobreviveu à morte de sua mãe. Onde ele estava agora? O que aconteceu com ele? Sentindo as emoções de sua amada esposa, Frederic, sem dizer uma palavra, começou a reunir informações sobre a criança. Um dia, ao voltar do trabalho, ele colocou documentos na mesa. A jovem esposa olhou para ele surpresa. Seu nome é Lucas. Ele está nesse abrigo, ainda não foi adotado, mas recentemente apareceram pais em potencial e as autoridades estão avaliando-os, disse ele. Giovanna pegou os documentos, folheando-os rapidamente. Seus lábios tremiam. Lágrimas caíam sobre as palavras impressas no papel. Lucas, como eu gostaria de vê-lo, sussurrou. Giovanna sentiu emoções ternas pelo irmão desconhecido, o menino. Depois de derramar algumas lágrimas, ela abraçou grata seu marido e disse: obrigada, meu querido marido. No entanto, ela hesitou em fazer a ele a pergunta crucial: se eles poderiam trazê-lo para sua casa. Mateus entendeu sem palavras e garantiu a ela: será desafiador, mas prometo que farei tudo o que for possível e impossível para trazê-lo para nós. E Giovanna acreditou em Mateus. Ela sempre acreditou. Obrigada. Eu te amo tanto. Agora ela sabia exatamente o que desejaria no Natal. Giovanna saiu dessas lembranças. Os pássaros já haviam tomado seu café da manhã e voado para seus afazeres. As crianças brincavam no jardim, aproveitando o clima fresco e o fim de semana. Ana, em um casaco branco e um chapéu felpudo combinando, com as bochechas rosadas, parecia uma criatura adorável. O bulldog francês da garota, vestido com um pequeno casaco para cachorro, corria e resfolegava por perto. Juntos, eles construíram uma enorme tenda com galhos de árvores. Os gritos felizes da menina e os latidos do cachorro ecoavam pelo quintal. O mais sério e reservado Eric patinava por perto, enquanto um gato laranja, sentado nos trilhos, observava tudo, sem vontade de se juntar para evitar sujar seu pelo. Giovanna afastou-se da janela e inclinou-se sobre a cama das crianças, onde Lucas dormia pacificamente. Ele era tão pequeno e cativante. Havia se juntado à família não fazia muito tempo, e parecia que nunca havia partido. De repente, Giovanna colocou a mão no estômago, sentindo um movimento perto do seu diafragma. Ela sabia que uma nova vida estava brotando dentro dela. Outra pequena pessoa. Ela sentiu uma sensação de calma e felicidade. Agora que todos os seus entes queridos estavam com ela, tinha certeza de que a verdadeira felicidade era a família.